Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez, sábado, 21 horas, né? 27, nós estamos mais uma vez aqui com vocês para mais uma live com mais um convidado hoje que está retornando, né? Ele já esteve aqui conosco uma vez falando sobre medicina tradicional chinesa e as técnicas que compõem a medicina tradicional chinesa. Falou bastante de mochoterapia, de agulhas, de auriculoterapia. E, bom, a gente estendeu o convite, ficou de dar um retorno e daqui a pouco ele está entrando aqui na sala conosco. E hoje ele vai falar sobre aromaterapia. Então, para muita gente é um tema corriqueiro, de certa forma, hoje em dia, com a tecnologia da informação, a aromaterapia já faz parte da vida de algumas pessoas, né? Mas para muitas pessoas ainda não. Então, hoje o farmacêutico bioquímico, especialista em medicina tradicional chinesa e acupuntura, Márcio Takinaga, que já acabou de entrar na sala, vai estar aqui com a gente hoje falando sobre aromaterapia, suas aplicações, como funciona, como não funciona. E aí vem um negócio bem legal que ele vai explicar para vocês já já. Eu vou chamar o Márcio aqui agora para entrar aqui na sala, para a gente começar nosso bate-papo. O pessoal está chegando. Iniciamos o... Ô Márcio, E aí, tudo bom? tudo tranquilo. O Márcio e o gongo. Eu adoro esse gongo aí, viu? O Longo tá aí, só escutando a conversa, né? Eu já vou te estender para o terceiro convite para você falar do gongo, né? O Longo Musicoterapia que chama? é uma terapia sonora, né? Uma gongoterapia, uma É, terapia de imersão sonora. tem muito fundamento lá na teoria vibracional, né? Isso. Então aí vai Ah, longe o legal. negócio, né? Se a gente for Ixi, tô puxar dizendo aqui, relatos históricos aí, a gente vai ver tô sobre dizendo, as trombetas, né? Que derrubaram ganharam muralhas de guerra com as Jericó. trombetas. Isso. Então tudo tem essa base aí muito antiga, né? Tá vendo por que a gente estende convite? Porque sempre tem um assunto. Mas hoje o assunto é aromaterapia, né? Só que a gente tem um foco bem interessante aí. A gente pode começar, Márcio. Tem gente que deve estar entrando pela primeira vez, então, só explicando para vocês, como tem gente aqui de todo lugar, Márcio está lá em Manaus, eu estou aqui em Caraguatatuba, interior de São Paulo, temos aí um fuso horário de diferença e um clima de diferença também. Márcio, ele é acupunturista, especializado em várias técnicas de medicina tradicional chinesa, eu estava falando ainda agora há pouco isso, né? E Beleza. também farmacêutico bioquímico, né? É, de formação, sim. Infelizmente, De prática, vai de mais longe. prática, não estou atuando, né? Então, a gente acabou indo mais para a parte da medicina chinesa, nessa parte mais oriental, Uhum. que acaba onde a gente se encontra um pouquinho mais, né? Essa parte mais holística. É verdade. E aí, a ferramenta que você trouxe para agregar ao seu trabalho é a aromaterapia, né? Então, é uma coisa nova aí que a gente está adentrando aí nessas novidades e uma coisa que o terapeuta nunca para, né? É sempre É, de estar se reciclando, de estar se atualizando, né? Então as oportunidades vão surgindo e a gente acaba associando todas as técnicas possíveis porque a gente sabe que a técnica, o que eu sempre falo, né? A técnica é para todo mundo, mas nem todo mundo é para técnica, né? Então é eu sou verdade. assim, o meu carro-chefe é a acupuntura. No entanto, a gente sabe que algumas pessoas têm medo de agulha, né? Uhum. Então, se essa pessoa tem medo de agulha, às vezes não é nem medo, às vezes é pânico, né? Tem É, pavor, não quer nem ver, ouvir falar da palavra, que ela já fica, né, só frio na sola do agitada, pé, né? isso, já fica nervosa, né? Então,
isso já vai atuar em cima de algumas situações. Para a gente que é da medicina chinesa, a gente vai falar que pode perturbar o Shen, né? A mente da pessoa ficar perturbada, né? E aí isso tudo pode influenciar numa sessão meio que negativa, né? Acaba E dando errado, a intenção acaba não sendo atingida, isso né? não acaba não sendo das melhores. Aí o que eu posso fazer? Eu, por exemplo, tento fazer uma inserção sem dor, né? Só que é uma coisa mecânica. Em algumas inserções eu posso fazer com que a energia chegue mais rápido, por exemplo, e a pessoa nem sinta tanto, não é questão da dor, mas sente tipo um choque, uma vibração, e ela, já por ter medo, né, associa aquilo com a dor, né? Então ela fala, tá incomodando e tal. Então, eu posso ter uma coisa boa, mas às vezes eu posso ter algum problema nesse sentido. E aí o que a gente pode fazer? Desenvolver, ou a gente não, todos os terapeutas acabam fazendo. Então tem algumas pessoas que vão, por exemplo, utilizar a laser terapia, né, para fazer um Uhum. estímulo que a agulha faz. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, né? Então mas para quem tem medo, pânico é um bom início, né? Então já dá para a gente. Nenhuma técnica 100%, né? Isso, é o que eu falo, Sempre né? vai Então, por ser. exemplo, eu tenho uma ferramenta boa para dores de modo mais imediato, por exemplo, uma auriculoterapia, né? Uhum. Mas se a pessoa não tiver a orelha, não dá para fazer, né? É Então verdade. eu tenho que ter as minhas cartas na manga, né? Então, se E acontece a dessa situação, o aroma que eu vem tenho que como uma fazer? dessas cartas, né? Isso. E aí, o que acontece? Todos os profissionais, eles sempre buscam se qualificar cada vez mais, eles buscam informações, né? Eles buscam relatos de outras pessoas, buscam a parte científica da coisa. A aromaterapia é muito antigo, né? A gente sabe que isso é muito antigo, né? Uhum. A gente, se for pegar texto da Bíblia, né, o olíbano, que é o frankincense, né, o incenso, a mirra, foram, Menino Jesus né, os ganhou um óleo presentes. aromático já na Isso, manjedoura, né? né? Já tá lá nas escrituras lá, né? Então, isso é muito antigo, né? Logicamente que naquele momento tinha de repente uma função, agora a gente sabe de mais funções por conta de todo o avanço científico, né? Das pesquisas, a tecnologia, microscópio, o que for, e também com isso avança tanto o lado ruim, né? Que as pessoas começam a tentar ludibriar o outro, né? Para ter o preço mais barato com um produto com qualidade inferior, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo também a tecnologia ajuda porque consegue se provar que o produto tem qualidade ou não, né? Então a gente acabou tendo oportunidade de conhecer uma linha de óleos essenciais que são fantásticos, né? São de graus terapêuticos, né? Tem todos os exames, tem todos os laudos, e quando a gente começou a estudar, aí foi começando começou a surgir vários links, né? Olha, isso aqui na medicina Uhum. chinesa pode ser usado para isso. E aí a gente Olha, começou a estar utilizando essa nova ferramenta junto com tudo aquilo que a gente já está fazendo, né, no trabalho que a gente já executa. Então, está encaixando perfeito o negócio. é interessante, né, que você vem falando e a gente observa que a aromaterapia em si, ela já é uma técnica terapêutica independente. E agora você pode tratar ela tanto de forma independente quanto de forma complementar a uma outra técnica. Isso que é bastante interessante. Mas é interessante a gente, eu estava falando ainda agora antes de você entrar, e assim, hoje com a questão da tecnologia, já está mais comum que as pessoas saibam que é aromaterapia, mas ainda assim tem muita gente que não faz ideia do que o termo signifique. E ainda tem, e há pessoas que podem associar a questão de aromaterapia com alguma coisa relacionada somente a cheiro. Sim, E na verdade, não é bem isso, né? Porque quando a palavra aroma vem de células aromáticas e não de olfato, não é isso? Aí seria é, interessante essa. E você depois também tocou no outro ponto que eu quero que você explique para a gente, que é a questão do pessoas que usam de má fé, diluem óleo e tudo mais. Por quê? Porque a gente sabe do valor do óleo essencial e eu queria que você explicasse para a gente essa questão do que é aromaterapia e essa questão desse efeito, dessa coisa do óleo, a extração dele e tudo mais. O que justifica? Porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. E aqui a gente está isso, falando de valor. justamente. Justamente. Então, a questão aromática, né, seriam como se fosse
falando de uma forma mais resumida, é como se fosse o sistema imunológico da planta, né? Então ela vai produzir essas bolsas, né, que vão estar armazenando esses óleos, ou para proteção, né, para alguma coisa nesse sentido, para que os predadores não predem, né, essas plantas, essas estruturas. Então, através ou de uma destilação a vapor ou uma prensa a frio, né, se retira o óleo essencial. Não são todas as plantas e ervas que possuem, né, mas existe uma grande quantidade de ervas e plantas que podem se extrair o óleo essencial. E aí a gente tem já a grande diferença, porque é muito comum ainda se ter aquele erro que se faz, né? Uma coisa é essência, né? Outra coisa é óleo essencial, né? Então, Bem lembrado. muitas vezes a gente vê lá essência de lavanda, aí custa lá tipo R$ 5, né? R$ 10. Só que aquilo ali já é um processo químico, né? Já é feito Algo sintético, né? uma coisa sintética do natural, né? O único Então aquilo objetivo ali é o cheirinho. vai ter um odor de lavanda, mas não é terapêutico, né? Porque não é da planta, é uma coisa já sintetizada, é sintético, né? É artificial. Uma cópia, né? Ah, seria uma cópia Cópia do cheiro artificial, só. isso, mantendo só a questão do aroma. E aí ela vai ter a sensação, o odor, né, o aroma, mas não vai ser terapêutico, né? Então, quando a gente fala dos óleos essenciais, é como se a gente estivesse falando da própria planta dentro do frasco, né, dentro do vidrinho. Então, a gente Mas tem, por existe uma exemplo, equivalência dessa planta dentro do vidrinho, né? Seria equivalente ao que, mais ou menos? Por exemplo, uma então, por gotinha exemplo, a de gente óleo tem a do equivaleria a quanto limão. da planta? A gente tem a do limão, uma gota de óleo essencial do limão equivale a 40 limões, né? Então, mais ou Olha, menos, né? Então, a gente tem ali o concentrado, né, de da 40 planta limões. original. E a Olha vantagem que é o quê? coisa. Que aquilo ali é como se fosse algo vivo, né? Então, por exemplo, se a gente pega um chá de hortelã, já com a hortelã seca, ela tem um pouquinho ainda, mas é muito pouco perante a planta in natura, né? Então a gente não vai ter aquilo tudo. A gente pode falar um pouco, assim, dentro da medicina chinesa, que se perde um pouco do qi já, né? Daquela coisa da essência da planta, né? Então, dentro do óleo É verdade. essencial, a gente acaba mantendo ela meio que por completa, né? Tanto a parte Não é à toa yin que, e a parte yang, né? não é à toa que tem esse nome, né? Essencial, né? Então, carrega-se ali a essência da planta. Interessante que você falando isso me lembra de um material que eu li há muito tempo atrás, e diz realmente isso, que a essência, ou a alma de determinada planta reside ali no óleo. É como os É, franceses na época do boom da aromaterapia no Ocidente, né? Porque acaba que o nome aromaterapia veio com o Gaté Fossé, mas a coisa é muito mais antiga. Mas eles já falavam que a essência residia ali, né? isso, então, assim, a grande diferença, até na parte dos fitoterápicos, que às vezes a indústria ela pega, né, destrincha, faz toda, né, toda a divisão do que tem de composto naquelas plantas e tal, mas nunca vai ser igual porque não tem a essência da planta, né, não tem o ti, entendeu? Então, Então eu assim, vai tive ser alguma coisa parecida, mas por isso que às vezes a pessoa toma, dá um efeito, às vezes dá um efeito parecido, mas às vezes com alguma diferença, né, do que quando a pessoa usava o chá ou a planta de forma correta. Então, isso é que é o grande X da questão, né? Falta essa coisa que a gente aqui no Ocidente, infelizmente, não tem muito tato com isso ainda, que é essa parte mais energética, porque, infelizmente, geralmente, quando fala nessa parte mais de energia e tal, tende a puxar um pouco para o cunho religioso, e algumas pessoas acabam tendo medo, né? Há alguma Uhum. aflição, né? Não tem aquela coisa daquela afinidade. Mas para o oriental é muito normal, porque vem da base da teoria do Yin do Yang, né? A gente já sabe, para quem Isso. já estuda, o Yin seria alguma coisa mais voltado ao frio, ao denso, à estrutura, né? O Yang seria alguma coisa mais do calor, do movimento e da função, né? Então, para mim ter alguma coisa funcionando, eu preciso ter estrutura e função, né? Se eu tenho o corpo, eu tenho que ter o físico mais a função. Eu tenho que ter o Yin, que é o corpo, mais o Yang, que é a função. Então, o Qi na função de função, né, ele vai ter essa coisa mais de movimentar, de dar atividade. E o Ti, na parte de estrutura, ela vai montar realmente o físico da gente. Né? Aí eu preciso das duas coisas funcionando para ter saúde
E é o que todo terapeuta, ou todo mundo, de uma certa forma, vem buscando, né? Uns vêm com a questão da imortalidade, outros a longevidade, né? Para quem a gente ainda não consegue, pelo menos nesse período, a imortalidade, mas a gente pode trabalhar a longevidade e a qualidade de vida, né? Então é isso que movimenta Envelhecer bem. nós humanos, né? Para viver bem, para poder envelhecer bem, para ter uma passagem boa, né? Porque acho que é Tranquilo. o grande X da questão não é se vai morrer, é como vai morrer, né? Então, É, porque morrer até então, por enquanto, não todo tem mundo jeito. vai morrer, né? Pode ser que E daqui a pouco tenha alguma ferramenta nova aí que dê, mas por enquanto todo mundo vai passar por esse processo. Então, acho que o importante é bacana. passar de uma forma tranquila, né? De uma forma bem saudável, pensando dessa forma, né? Uhum. Deixa eu aproveitar aqui, o Donizete fez uma pergunta e ela está aqui no meu roteirinho. Então a gente já responde a pergunta dele. Ele quer saber qual é o mecanismo de ação da aromaterapia, como que ela atua no nosso corpo, se existe restrição de uso ou de mistura de aromas. Então, Na verdade, são duas perguntas numa. existe vários estudos já, né? Então é uma coisa bem aprofundada, tem uma base científica, né? Vários médicos já estão nesse meio. Então, assim, existe várias formas de se utilizar dos óleos essenciais. A gente tem o uso aromático, que a gente pode usar em difusores, né? Aqueles difusores lembra um umidificador, só que ele é um sistema ultrassônico, ele Eu faz tenho um essa aqui, vou difusão mostrar. faz a difusão a frio, né? Então não se perde nada. Isso, é esse mesmo. Então Esse aqui. pode ser feito dessa forma, porque vai entrar, a gente vai respirar, vai chegar no pulmão, o pulmão distribui para o corpo todo. Né? Uhum. Então, isso é uma das formas. Eu posso fazer também de uso tópico, né? Posso passar na pele, vai penetrar na corrente sanguínea, vai fazer todo o processo também. E hoje, a gente tem uma linha, né, que é da doTERRA, que é um óleo que ele é 100% puro, passa por 11 tipos de avaliações, né, de testes. Então, é um óleo que tem o CPTG, que é o grau de pureza terapêutica. Né? Então, ele também pode ser usado internamente. Então, eu posso ingerir esses óleos. A gente tem o óleo de limão, óleo de tangerina. Então, pode ser feita uma água aromática terapêutica, né, com uma função terapêutica, onde a gente utiliza muito já nas práticas, usando junto com as práticas da medicina chinesa. Né? Uhum. Tem várias pessoas utilizando isso na culinária. Né? Tem o óleo essencial de orégano, óleo essencial de manjericão, tempera o seu azeite, quando for temperar a salada já vai estar também com efeito terapêutico, né? Olha que E chique. tem a questão do aroma também entrando em contato com o nosso sistema límbico, que vai trabalhar toda a questão das emoções, né? Então, é um óleo que trabalha o físico e o emocional por conta de tudo isso. Então, uma área, por exemplo, que muita gente utiliza bastante o óleo essencial é na sola do pé, que é uma área que não tem glândulas sebáceas, então a absorção ela é mais eficaz, né? E Entendi. criança a gente pode utilizar, né, nessa região porque é mais tranquila, não vai ficar mexendo. Uhum. Existem alguns óleos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles podem ser fotorreagentes, né? Ou podem ser dermocáusticos. Por exemplo, o óleo de orégano, a gente sempre utiliza ele diluído em algum carreador de algum óleo de origem vegetal. Por quê? Porque, como eu falei, ele é dermocáustico, ele pode causar uma irritação. Vai dar uma sensação de queimação, né, mas não chega a queimar muitas vezes. Mas se a pessoa tem uma pele muito sensível, um idoso, um bebê, então pode ser que realmente fique bem mais irritado. Então a gente dilui ele e pode estar utilizando também na forma de ingestão, aí também se dilui, pode-se usar azeite, né, e geralmente em cápsula para ele ir direto para o estômago. Ah, Posso fazer um as, comentário? pode falar. Então, é bastante importante, eu acredito que a gente lembrar aqui, que não são todos os óleos que têm essa. Porque aqui existe um órgão oficial do governo que atua no controle de certos produtos. No caso dos óleos essenciais, se eu não me engano, é a Anvisa, né? Então, eu acho interessante a gente lembrar que não é toda marca de óleo essencial que Ah, tem sim, essa isso. autorização de Anvisa para todo tipo de uso, como no caso da ingestão, né?
Isso. Só para dar um. Acho que dá para ver aí, né? Então, isso aqui é o limão Tá, siciliano, tá. né? Então, Esse tem essa a marca, Anvisa, né? essa marca é que tem autorização. No fundo dela, acho que não vai dar para ver direito, mas tem todas as informações do lote, né? Então, é Uhum, possível se rastrear esse lote e baixar e verificar todos os laudos dos exames que ele foi submetido. e Então, a aí gente tem ele tem permissão para ingestão, certeza nesse caso. que ele pode ser utilizado com total segurança, né? Uhum, Por legislação, por exemplo, na FDA, lá, FDA dos Estados Unidos, ele permite que se use o nome óleo essencial puro se o óleo tiver 70% de óleo essencial, entendeu? Então, assim, ele é um puro que não é puro, por exemplo. Ele pode ser, entendeu? entendi. Porque ele pode ter 30% de outros óleos que a gente De óleo não vegetal, por vai exemplo, saber. né? Isso, que não é o óleo essencial, né? Então ele meio que já vai estar um pouco diluído. Esse da linha da Doterra, né, eles são óleos 100% puro, porque são 100% o óleo essencial da planta que você vai estar usando, utilizando. Então, a gente tem Uhum, certeza que eles são puros, né? Então, uhum, de novo, aquilo que eu falei, como terapeuta, ou como aluno, né, ou como qualquer pessoa, como paciente, eu vou sempre estar procurando pessoas ou cursos que são qualificados, né, pessoas que são qualificadas, terapeutas que são qualificados, né, a gente não vai assim a cegas. Geralmente a gente pergunta para alguém, né, tu conhece aí um acupunturista, né, que seja bom, ou tu conhece algum massagista, um massoterapeuta, conhece um professor de Seitai bom, né? Então sempre vai ter uma indicação. E depois disso a gente ainda vai. Hoje é muito fácil, né? Vai na página, no Instagram, no Facebook, né? Então a gente tem como aham, aprofundar a nossa pesquisa. E aí a gente vê, não, esse daqui eu gostei dele, então eu vou com ele. E com os olhos foi a mesma coisa. A gente já tinha conhecido, né, outras marcas e tudo. E me deu assim uma alegria maior porque ele poderia ser feito poderia ser feito de forma interna, uso de forma interna. Então, por exemplo, esse lemon aqui, né, que a gente está aqui com ele na mão, qual é o legal dele? Por exemplo, na medicina chinesa, a gente sabe que uma estagnação do qi do fígado pode ser uhum, tratada com limão, né? Então a gente pode uhum. utilizar o É. ácido, o sabor ácido com limão. Eu falava para as pessoas, opa, vamos fazer o uso de limão, um limão em jejum, um limão antes de deitar. Aí, beleza. Aí na outra sessão, e aí fez? Eu fiz um dia, mas no outro dia eu tinha que trabalhar cedo, e aí eu não Ah, conseguia cortar, não deu tempo de cortar o limão e tal, aí não fez. Aí vamos agora ele fazer não com tem uma mais gotinha desculpa. agora, que é mais Ele não tem prático. mais desculpa, né? Então ele vai pegar o frascozinho dele, vai deixar na bolsa já, vai, né? E quando ele for para o trabalho, ele prepara a água saborizada dele ali e vai consumindo. Não tem mais tanta dificuldade nesse sentido. Que realmente, às vezes, o limão não está tão bonito, né? Às vezes tem que ir comprar lá na feira, no supermercado, aí Às acaba. vezes o despertador ficou na soneca, né? Aí tem que sair É, correndo. então, assim, tem essa vantagem que a gente pode utilizar também nos pontos de acupuntura, né? A gente pode estar Hum, utilizando, como eu falei, junto na ingestão, ou pode também deixar no difusor para durante o atendimento daquela pessoa, ele já está sendo também tratado com a parte da aromaterapia. Então, na medicina chinesa, assim, a gente tem várias opções fantásticas de estar aumentando o nosso poder terapêutico, né? Então, por exemplo, a gente estava pesquisando e a gente viu que o óleo de alecrim, né, que é o rosemary da doTERRA, é um óleo muito bom para trato respiratório, trato digestivo. Na medicina chinesa a gente sabe que precisa da energia do ar, né, o Qi do ar e o Qi do alimento para formar a nossa essência pós-natal, né, aquela essência que é uhum. reposta. Então, se eu tenho uma respiração boa e uma digestão boa, eu já estou facilitando o meu corpo para captar de uma forma melhor essas energias. Né? Além Uhum. do mais, o alecrim ativa a mente, né? Tanto que eles utilizam como o óleo do estudante, né, para aquelas pessoas que precisam estudar, para Concentração, né? manter concentração, né, fixar as informações. E é um óleo também que é interessante, que é um óleo que ele ajuda a tirar aquela coisa do apego, né, daquela coisa de ficar apegado.
E o que é muito comum tu chegar aí no teu consultório, o que a pessoa fala? Eu tenho hérnia de disco, não é? Então, a doença não é O dele? autodiagnóstico. Não, mas ao mesmo tempo a palavra tem um poder, né? Eu Tipo assim, tenho, ele fala, é, eu tenho hérnia de disco, então ele tá, é dele, a hérnia de disco é ele é dele, né? dele. Então já, Por mais que ele, você cuide e nunca mais sinta o sintoma, mas continua sendo dele. isso, ele tá ali na cabeça dele, querendo ou não, ele colocou isso como se fosse uma coisa inconscientemente, né? Ele tá meio. E algumas pessoas acabam ficando apegadas à patologia por conta de ganhos secundários, né? Às vezes ele tá ali, ele é carente, aí ele desenvolveu hérnia de disco, aí ele precisa de ajuda das pessoas para fazer alguma coisa, para tomar um banho, para, né, se movimentar, levantar da cama. E aí Até atenção às vezes, né? ele acaba achando interessante esse carinho que as pessoas estão dando para ele. E aí ele fica apegado a essa situação. Então, esse óleo aqui é um óleo legal para a gente pensar nisso já, entendeu? Para a pessoa começar a se desprender, né, e poder caminhar de uma forma sozinha. Aí E depois caminhar de disso, forma independente, ele né? ele conseguiu liberar. Ele precisa, às vezes, fazer uma coisa nova, né? Ele não precisa mais daquilo, ele sabe, ele começou a ver que ele não precisa mais daquilo. Aí a gente pode vir com o orégano, por exemplo. O orégano, ele ajuda nessas transformações, nessas coisas novas. Então, às vezes, a pessoa quer mudar de casa, ou mudou o ambiente do trabalho, mudou, pintou e tal, já pode botar o orégano, porque ele já vai ajudar a configurar essa nova estrutura energética do local, entendeu? Então a pessoa estava pegada à doença, ela perdeu aquilo, ela pode ficar um pouco desamparada, né? Porque é tudo novo. Entra o Tem. orégano aí, que aí ele já vai começar a enxergar. Ajuda a aceitar a a, mudança com mais tranquilidade, né? Isso, ele vai começar a ver que não precisa daquelas coisas que são, de uma certa forma, negativa, né? Então, assim, cara, a gente tem muita coisa para associar. A gente tem o frankincense, que é o olíbano, o pai dos olhos aí. Frankincense é pensando na parte emocional, é aquelas pessoas que são muito negativas, pessimistas. Lembra que, se for falar em medicina chinesa, tem ali o metal, que é a melancolia, a tristeza, aquelas pessoas que gostam meio que de reclamar de tudo, né? Então, o Uhum. frankincense é o óleo da verdade, assim, a pessoa começa a enxergar o mundo. Então, se eu estou fazendo acupuntura ali, estou equilibrando ele, entro com um óleo essencial que isso vai potencializar o efeito, entendeu? Vai dar uma abertura, equilíbrio das emoções, então o negócio vai longe, cara. Pode perguntar, Daniel. Isso que você está me falando tá me trazendo várias questões. Eu vou te fazer duas perguntas, mas eu vou fazer a pergunta do Donizete também. Aí eu vou aproveitar, vou pegar o gancho da pergunta do Donizete para te mostrar duas coisas, porque assim, desde quando a gente começou na massoterapia, você já conhece a gente já tem de tempo, né? Você sabe que a gente trabalha com aromaterapia já tem um tempo, né? E ele fez uma pergunta aqui que tem a ver com algum exemplo que eu quero mostrar. Aí você vai me responder. Depois vem as minhas duas questões relacionadas à medicina chinesa. Beleza, vamos lá. Então, o Donizete pergunta aqui, né? Usar o difusor com calor não seria apropriado devido à temperatura mais alta destruir a estrutura molecular dos óleos essenciais? E aí eu já te Isso, a gente mostro vai. qual é o meu primeiro difusor, porque tem a ligação com essa pergunta. Esse difusor, geralmente, o pessoal usa para utilizar com a essência, aquelas essências que são vendidas, né, que é Cheirinho, artificial, que a gente falou. É só para ter o cheiro, né? cheirinho. E com o óleo essencial não, porque ele vai alterar, né, a questão das moléculas. Pode, por causa da temperatura, pode oxidar, pode estragar, né, no caso, e perde-se esse Os óleos efeito são muito terapêutico. sensíveis, né? Eles são Ao voláteis, processo. né? Então, assim, Uhum. ele é chamado de óleo, mas porque ele não se mistura com a água. Se a gente pingar dentro É d'água, ele não vai se hidrofóbico misturar. aí, mas ele não tem Isso. característica Mas ele, gordurosa. Né? isso, ele não é um óleo, né? Não é um óleo. Então, se a gente passar na pele ele puro, por exemplo, uma parte vai volatizar, vai evaporar, né? Por É isso mais para que álcool, né, do que para óleo. isso é mais interessante também utilizar, se for uso tópico, existe já um pronto da própria linha da doTERRA, que é um óleo de coco, que eles chamam de coco fracionado, né? Porque ele Aham. tira as moléculas maiores. Aí é mais fácil, aqui nem tanto, porque aqui é quente, né? Mas se for numa loja de departamento, que geralmente tem ar-condicionado, quando a gente chega, o óleo tá, esse óleo de coco virgem que a gente encontra, É ele tá, sabão. ele tá endurecido, né? Por Uma conta barra de dessas sabão. moléculas
por conta dessas moléculas maiores. A doTERRA tira ela, né? Então ele fica um óleo vegetal puro, sem a questão do aroma e sem essa parte mais pastosa. Então, Uhum. a gente pode utilizar ele para face, por exemplo. Mesmo aquelas pessoas que têm uma pele um pouco mais oleosa, pode passar que ela não fica oleoso, nem grudento, nem, né, incomodando. Então é um óleo que faz absorção muito boa. Uhum. Quando a gente utiliza, por exemplo, uma gota ou duas, três gotinhas do óleo de coco junto com uma gota do óleo essencial, o que ele faz? Ele segura o óleo para ele ser aproveitado ao máximo pelo corpo. Ele não vai Não deixar com volatilizar que tão ele rápido. com que ele evapore. Então, assim, Entendi. é interessante fazer essa sinergia também até para a gente aproveitar o máximo, né, da ferramenta. Se Entendi. for fazer também a massagem, também utiliza para poder também economizar, né? Agora Porque eu vou mostrar de novo. Ó, a gente costuma preparar os nomes. Essa aqui é a nossa isso, marca. A gente botou nosso selinho fantástica. aqui. Mas essa é uma coisa que a gente prepara aqui, fazendo as nossas misturinhas. Fazendo a A gente sinergia, utiliza isso, muito bom, muito cara. em massagem. A gente utiliza muito em massagem, porque é do jeito que, exatamente do jeito que você falou no começo do nosso bate-papo. É sempre uma cartinha na manga, é sempre diversificar as ferramentas, justamente porque nem toda terapia é para todo mundo, né? Então, o que que acontece? A massoterapia é uma terapia manual, uma terapia corporal, a gente está ali trabalhando com as mãos e, em geral, vamos pegar aqui o exemplo da massagem relaxante, que é a mais comum, que basicamente é uma porta de entrada para qualquer pessoa no mundo da massoterapia. A gente busca o relaxamento da pessoa, o anti-estresse, aquela coisa toda, mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir, a gente não vai conseguir esse resultado de cara com todo mundo. Então, é um hábito nosso trabalhar somente com óleos e aromaterapia. Por quê? Porque a gente sabe que aqui tem um segredinho para que a gente consiga atingir aquele objetivo e para que esse cliente ele vá para casa melhor do que quando ele chegou. Então, a gente tem as mãos, tem o trabalho, mas tem um empurrão da aromaterapia, não tem jeito. É a melhor coisa que a gente consegue fazer, né? Agora, voltando as duas perguntinhas agora de medicina chinesa. Vamos lá. Esse aqui ficou respondido, vamos para a medicina chinesa. Eu tenho duas questões. Você falou da questão do limão, e aí você falou da gotinha, deu exemplo. Legal, fígado e tudo mais. Então, é interessante a gente trabalhar a questão dos sabores na teoria dos cinco movimentos, com os óleos essenciais. Dá para usar também. Essa é a Dá para primeira usar. pergunta. A segunda pergunta é que a gente sabe que a extração dos óleos, dependendo de cada planta, vem de partes diferentes. Algumas plantas são da raiz, outras do caule, outras de casca, outra de casca A de flor. fruto, de flor, de... A canela, por exemplo, é interessante, que vem tanto da folha quanto da casca da madeira, né? Uhum. A gente consegue aplicar a teoria de Yin e de Yang nesse aspecto também? Também, por exemplo, a gente pode trabalhar a canela, né? Que a canela tem a característica yang, né, então é uma erva mais, é um óleo quente. Então, se a Uhum. pessoa está ali muito apática, né, aquela coisa muito. Você vê que está faltando yang, está faltando essa energia, né, esse calor, esse movimento, é um óleo que a gente pode estar agregando para aquela pessoa. Né? De repente, ele está uma síndrome pós-viral, que é bem comum, pelo menos aqui, né, aquela pessoa que pegou uma gripe bem forte, está bem debilitada, né, enfraquecida, a gente pode ir com um óleo mais quente para dar uma tonificada naquela pessoa. A outra que já é muito agitada, né, que é aquela pessoa que é ligada no 220, já apresenta às vezes hipertensão, né, face vermelha, todas as características ali de excesso de yang. Então a gente poderia, por exemplo, pensar no hortelã-pimenta, né, um peppermint, aí para ver se dá uma acalmada nesse yang dele, para não ter um Uhum. risco de ter um AVC ou alguma coisa nesse sentido. Então, dá para se pensar nisso e dá para também, dentro do que existe, também se for pensar em fitoterapia, pode se pensar também. Na verdade, eu não diria nem tanto, seria até poderia até ser uma fitoterapia celular, né, que o professor Efraim usa essa nomenclatura, porque Uhum. já vai direto na célula, né? É um Na tratamento célula. bem intenso.
Uhum. Mas eu acredito que seria bem mais interessante trabalhar, já que a gente tem uma linha que é permitida a ingestão, trabalhar na dietoterapia. Hum. Porque a Então a questão dos fitoterapia, sabores tem mais a ver. isso, a fitoterapia é muito importante, muito eficaz. No entanto, a gente acaba tendo uma utilização igual à alopatia, por exemplo, entendeu? Você não vai tomar o certo não seria tomar um fitoterápico para o resto da vida, né? Ou Hum. com muito constante, assim. Então, assim como a gente não teria que tomar medicação, não teria, né? Porque em alguns casos as pessoas têm que tomar porque não querem outras terapias, não querem mudar de vida, né? Por exemplo, hipertenso, não tem cura. Quer dizer, até tem como se tratar Tem pensando em controle, tem qualidade de tudo. vida, alimentação, atividade física, né? Algum hobby para tirar o estresse e tal. Só que muitas vezes a pessoa não quer porque ela está condicionada àquela vida dele. Então é melhor tomar um remedinho que controla de uma certa forma, mas não quer mudar de vida, né? Então, Geralmente a cura o o sumiço do sintoma resultado, de forma imediata, né? isso. Só que sabe que não está resolvendo o problema, né? A raiz do problema. Mas tem essa utilização, né? Algumas pessoas utilizam isso de uma forma comum e constante, contínua, recorrente, tudo mais. Na dietoterapia, que eu acho que seria o fantástico, é porque até então, né, eu pelo menos não conheço ninguém. Eles dizem que existe algumas comunidades que vivem sem comer, mas assim, eu não conheço e todo mundo que eu conheço tem que comer, né? Então, se eu trabalho a dietoterapia, né, uma alimentação saudável, né, então é mais fácil da gente manter a qualidade de vida, buscar longevidade e tudo mais. Então eu acho que a aplicação dentro da dietoterapia seria uma coisa bem mais interessante no meu ponto de vista como terapeuta, né? E mais fácil também, porque, como eu falei, comer, a gente sempre tem que comer. E se a gente faz o tratamento, né, faz aceitar, faz acupuntura, meditação, o que for, a gente tende a estar mais equilibrado. Então, se a gente também aplica isso na dieta, né, a gente perde aquela compulsividade. Então, não quer comer muito, não quer comer tanto doce, por exemplo. A gente sabe que o baço, se for muito sobrecarregado, ele tem a necessidade do sabor adocicado para tentar se fortalecer. Então, ele vai pedir Uhum. o doce. Né? Infelizmente, para a gente ocidental, o doce vai ser a porrada ali no Açúcar. brigadeiro, no bolo, né? Tudo que tem açúcar. E quanto mais refinado, mais Melhor, saboroso, né? Quando a gente está né? em desequilíbrio. E aí, por exemplo, Uhum. mesmo nesse sentido, a gente já tem o funcho, que é a erva doce, que ajuda, né, a tonificar o yang do baço, ajuda a equilibrar o baço. Então, já tem uma ferramenta também dentro dos óleos essenciais que a gente pode E estar é usando ali. engraçado você falar da erva doce, né? Porque você fala assim, vai tomar um chazinho de erva doce e culturalmente a gente quer botar açúcar nele. Aí botou o Ó, veneno no remédio, né? pois é. Ó, você acabou respondendo uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando aqui, o Zaz Acupuntura, né? Ele perguntou justamente sobre a questão da fitoterapia, você foi desenrolando e respondeu. Uhum. A Daniela Félix comenta, mas o hortelã-pimenta faz liberação somente do Taiyang, calor superficial. Existe uma linha, né, que também já está vendo que ele ajuda na questão da ascensão do yang do fígado também. Né? Então, Aham. isso aí, assim, as pesquisas algumas vezes vão ser empíricas, né? E aí vai sendo aplicado tudo isso, mas a ideia nossa também é estar pegando todos os acupunturistas para estar fazendo um estudo mais aprofundado, para a gente conseguir utilizar dessa ferramenta de uma forma mais eficaz, né? Então, ninguém vai. Eu acredito que não é interessante ninguém achar que, né, que definiu alguma coisa, porque é uma coisa que é antiga, mas ao mesmo tempo é nova, né? Porque agora que a gente está podendo ter alguns que são permitidos aqui, né, no Ocidente, a ingestão, que até então era proibido, né? Não poderia ser ingerido. Agora a gente tem, então assim, a gente tem uma ferramenta a mais, né? Uma certa facilidade a oferecer para o nosso paciente. Porque, infelizmente, essa questão do tempo sempre é uma desculpa que a gente vai ver, né? Se for o chá, é porque demora, é porque é difícil. Se tiver que fazer redução, então, né? Tipo, alguns chás tem que reduzir de 1,5 litro para uma xícara. Então aquilo ali demora. Aí fala, o gás é caro, não sei o quê. Sempre tem uma desculpa. Uhum. Então a gente tem que tentar sempre oferecer alguma coisa que ele vai diminuir a possibilidade de inventar desculpas para não
realizar o tratamento ou complementar aquele tratamento, né? É Então é por verdade. aí o negócio. O Zaz Acupuntura fez mais uma pergunta. Ele está acompanhando bem aqui, legal, viu? Eu estou falando Zaz porque eu estou vendo assim, ZSS. Ele perguntou aqui, nesse caso, o uso dos óleos essenciais na aromaterapia poderia ser mais indicada para desequilíbrios mais, entre aspas, leves, não profundos, ou poderíamos associá-lo como complemento para desequilíbrios mais profundos? Eu acho que é importante estar fazendo a utilização em qualquer momento, porque ele vai liberar alguma coisa e eu acho que a utilização, né, concomitante junta de outras técnicas sempre vai ser a melhor forma, porque alguma técnica pode dar um ajuste fino para aquela questão dos aromas, mas assim, pelas experiências que a gente vem acompanhando, né, a gente já viu muitos casos físicos serem já tratados mesmo com a aromaterapia e em que ela meio que fecha, né, complementa aquela outra técnica que ainda deixava uma brechinha, entendeu? Porque querendo ou não, mesmo que o terapeuta seja muito bom, pode ser que em algum momento, né, passe alguma coisa batido e tal. Então, aquilo que eu falo, a gente tem a engrenagem, às vezes falta um dente ali e tal, e aí de repente a outra ferramenta vai e fecha, né, para fazer com que a Uhum. engrenagem feche os seus ajustes completos. Então, a gente já, pelos relatos, assim, a gente já vê que tem coisa muito grave e muito crônica, né, sendo tratada só com óleo essencial. E aí, na minha experiência, eu quero sempre agregar, porque eu acredito que, é o que eu sempre falo, né, antigamente tinha aquela briga sempre com a questão da nossa medicina ocidental, né, que Uhum. médico erra, que não sei o que, a tal técnica é melhor que a medicina e tal. Eu falo assim, que na vida, né, é como se fosse o bambu. Então, uma hora ele tomba para um lado, outra hora para o outro. Então, a gente conhece a nossa medicina muito bem, ocidental, que ela, querendo ou não, é mais cartesiana, né? E agora a gente está conhecendo as outras técnicas que são mais energéticas, né? Não que são só energéticas, mas tende a pegar essa parte energética, né? Então, de novo, yin yang. E eu vou ter que saber das duas para encontrar o equilíbrio, né? Então, em algum momento, pode ser que eu precise de alguma coisa mais sutil, outra hora eu preciso de alguma coisa mais intensa, né? Mais física. Uhum. Te perguntar. Então, eu vou pegando os ganchinhos. Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas. Elias, né? O Zaz, ele falou, é Zaz mesmo, mas é a sigla. Mas o nome dele é Elias. Então, Elias, seja bem-vindo aqui ao bate-papo, tá? E agradecer por estar participando tão bacana, né? Com as perguntas assim, tão ligado aqui na conversa. Gratidão mesmo. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta. Porque você vai falando. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou te dar um exemplo disso que você falou, uma maneira que já aconteceu com a gente, em casos físicos, né? Então, por exemplo, você sabe que a gente trata muito de atleta, né? E normalmente não é aquele tratamento preventivo e de promoção de desempenho de atleta, não. Normalmente atleta machucado. É muito comum a gente utilizar o óleo essencial em lesões em conjunto com toalha de fogo, principalmente em lesão de pancada ou contraturas musculares violentas ou qualquer coisa que eu precise manipular a pessoa, ou algum membro, né, um entorse ou coisa parecida, e você sabe que às vezes uma entorse pode te tirar de campo por uma semana ou mais, né? Então, a Uhum, gente tem tido muito resultado positivo, pegando o gancho disso tudo que você explicou. Então, a gente combinou muito o óleo essencial, a gente já usa naturalmente, né? Combinou muito o óleo essencial com a toalha de fogo. E olha, os resultados foram absurdos, de positivos, de bons. uhum, Casos de gente entrando carregado e sair andando. Claro, com dor e tudo mais, a gente sabe que não tem milagre. Mas você observa a recuperação. Alguma coisa que você imagina que fosse levar uma semana ou mais, levar menos tempo. Isso é bem interessante, né? Aí, o que eu gostaria também de comentar, pegando o ganchinho disso que você falou, as engrenagenzinhas, né?
questão das engrenagens. Eu andei dando uma olhada e vi que existe também a questão da frequência vibracional, né? E aí a gente vai lembrar lá da frequência vibracional, ensino médio de novo, né? Os hertz de cada frequência natural de cada coisa. E os olhos, eu percebo que eles vibram, cada Sim. planta, né? Vibra uma frequência, e é interessante que, por exemplo, a frequência da doença, ela vibra baixa. E olha que bacana, você estava falando aqui, eu estava vendo aqui um óleo com uma frequência vibrando ali em cima, com tantos hertz, pegando aquele estado de deficiência e equilibrando em médio prazo, longo prazo, não sei. Fala um pouquinho disso aí, que eu sei que dessa parte você entende bastante, viu? Existe uma linha de pesquisa, né, mostrando a questão dos biofótons, né, dos óleos essenciais. E aí fala-se sobre luz. A gente sabe que cor também é frequência, né? Então tem toda a relação com a frequência, né? Então a terapia sonora, né, os óleos essenciais, tudo vai ter a sua frequência. E aí a gente vai meio que equilibrar justamente dessa forma. Por exemplo, a gente tem esse On Guard, né, que é um óleo que ele possui na forma, dentro dele tem a cravo, canela, né? Então, dentro dessa Sinergia já questão de pronta, né? isso, ele já é um mix, né? Já é uma sinergia pronta. Uhum. A gente também estuda um pouquinho sobre essa questão da limpeza energética, né? Numa sepsia energética. E aí o terapeuta ele tem essa interação na psicosfera das pessoas, nessa troca de energia. Então, não Uhum. digo nem que é coisa boa ou má. Tem alguma coisa mais densa, de repente menos densa, né? Então, de repente as nossas vibrações não estão tão boas, né? Que aí vai afetar a energia do outro, né? Não vai estar vibrando da mesma forma. Então, o cravo acaba sendo um dissipador, um equilibrador meio geral de energia. Então, para o terapeuta, por exemplo, ele está ali sentindo. Quem é que não fez uma massagem uma vez e sentiu esgotado, exaurido, né? É, Então, é justamente verdade. essa coisa, dessa diferença, né, de vibrações energéticas. E a gente pode pegar, por exemplo, uma gotinha desse On Guard, passar aqui na base, aqui na nuca, aqui a gente sabe, na medicina chinesa, aqui no VG, né, no vaso governador, bem nessa curvinha que fica, e que Uhum. ele já vai dar uma mudada no teu padrão energético. Então, automaticamente já vai te dar um certo gás. E aí a gente, depois chegando em casa, pode fazer uma sepsia mais intensa, né? E a Mais combinação dele profundo. também, de uma certa forma, trabalha o físico também, né? Combate vírus, fungos, bactérias. Vários hospitais dos Estados Unidos já usam isso nos difusores, né, nos consultórios, justamente para diminuir essa carga viral, fúngica, bactéria e tudo mais. Então, Fica trabalha melhor, né? tanto a parte física e a parte mais sutil, né, yin e yang de novo. Então, cara, é muito fantástico, assim, a gente pode estar utilizando de algumas coisas físicas para trabalhar também o nosso energético, né? Então é muito importante a gente estar sempre bem para poder continuar fazendo bem para os outros também, né? Então vai muito importante. Aí a gente precisa disso aí, todas essas questões vibracionais, né, para estar conseguindo fazer esse equilíbrio para falando um pouquinho assim, a gente vai ter o que vai ter? Algumas situações vibrando no elétrico, outro no magnético, né? Uma linguagem assim mais de defesa e a parte mais agitada. Então, tudo aquilo que afeta o magnético vem do elétrico, né? Então, a parte física também, essas lâmpadas De LEDs. mas aquela outra tubular também, que tem, né, Ah, sim. a Ah, mais antigo, fluorescente, né? né? Aham. Mas, de qualquer forma, tudo isso, né, aqui, esses cabos aqui que passam na Avenida das Torres, né, esses de alta As tensão, ondas de tudo Wi-Fi, gera né? isso, tudo gera um campo eletromagnético, né? Então, isso pode estar desconfigurando a nossa energia e afetando o magnético, que seria uma aura da saúde, né? Uma aura que seria aquela coisa da defesa também. Então, o elétrico muitas vezes vai consumindo. Conforme vai consumindo, a gente vai ficando cansado. E aí, a forma mais fácil de repor essa energia é se alimentando ou Reequilibrando. dormindo. Aham. E aí, se for Mas aí é que vem o pulo do gato, né? É o dormindo com uma boa qualidade de com sono, qualidade de sono, né? justamente. Tem Mas de uma... uma forma grosseira, o dormir já ajuda a dar uma compensada nisso daí, né? Mas muitas vezes Uhum. não é
é um sono reparador. Então, por Não é isso o que a gente acaba suficiente, né? precisando dessas outras ferramentas para estar equilibrando, né? Existem uns estudos também sobre a questão do eletromagnético, né, afetando a gente, é que a gente sabe que Uhum. tem ferro nas nossas hemácias, né? Tem, na célula sanguínea Sim. tem ferro. Então elas muitas vezes ficam todas aglutinadas, grudadas. E isso pode dar vários sintomas físicos, emocionais, energéticos. A gente já viu um caso de uma pessoa que parou de andar por conta disso. E tem um óleo essencial que é o Balance, que foi comprovado pelo microscópio de campo escuro e tudo mais, que ele ajuda a desaglutinar essas células que estão sofrendo esse efeito do magnetismo. Então, cara, é muito fantástico o negócio, vai longe o Tem negócio aí. assunto. Deixa eu te falar. A Daniela, ela comentou aqui, quando eu estava falando da toalha de fogo, que ela usa plantas secas na toalha de fogo, mas aí, pô, boa dica é usar o óleo essencial. É uma boa dica, funciona, É mais dá prático, né? resultado. É prático e tem a questão da concentração, como você falou, né? A Isso, folha tem uma seca função. tem uma qualidade nos seus princípios ativos, a folha fresca já tem outra, e você tem É, a essência do óleo, né? Super isso. concentrado, a E essência assim, tá querendo ou ali. não, as plantas, as folhas secas, dependendo de onde veio, onde estava armazenado, ela pode ter fungo, bactéria, alguma coisa assim, né? Então, o óleo essencial está livre de tudo isso. E aí fica mais fácil de armazenar também, né? Porque já pensou ter que ter vários sacos ou potes, né, com as folhas, né? É. Então leva Eu um acho muito espaço legal físico. isso, sabe? Casa de bruxa, assim, eu acho muito bacana. Mas a gente sabe que com a vida que a gente leva hoje, é muito difícil você ter tempo para se dedicar à É, farmacologia dessa. E outra coisa, né? A planta está toda ali. Muitas plantas estão todas ali. e a vantagem é A assim, se praticidade é vier infinita. alguma fiscalização, alguma coisa, tá tudo ali, né? Tem o lote, tudo certinho, né? Então a gente não tem que se preocupar com nada, né? Tá tudo prontinho para a gente usar, tudo certinho, sem dor de cabeça nenhuma, né? Então eu acho que isso daí é interessante, porque se for trabalhar com isso aí, às vezes aí, o que que é feito, como é feito, tarará, né? Aí todo um problema de essa parte burocrática, né? Então, eu acho que como terapeuta também é interessante a gente pensar na tranquilidade, né? De não ter esses perrengues aí com essa outra situação. A Daniela está comentando aqui que a casa dela é igual a casa de bruxa. E kkkk. Olha, Mas também é estou legal, tentando de qualquer fazer. forma é fantástico. A gente É, mora eu aqui, tô, né, na Amazônia, isso é muito ah, comum para a gente, né? Então é é. fantástico. Tanto que eu acho Eu que a nunca fui no gente Mercadão comprar umas ervas ali, hein? a gente tem que começar a aprofundar as pesquisas dentro do que a gente tem na nossa região, né? Então, o que cresce Isso. em cada região é o que é mais forte ou é aquilo que de repente a gente precisa para estar se equilibrando, né? E Infelizmente cresce a gente não tem naturalmente no solo de origem, isso, dentro isso, do seu tempo próprio, né? Nada manipulado. isso. Tanto A que sabedoria da mãe natureza está ali, né? a outra coisa, pensando nisso, os óleos da doTERRA, eles são cultivados na região onde se tem a produção natural. Então, por exemplo, a copaíba é daqui da nossa região, entendeu? Que é natural O, da floresta amazônica, né? o cardamomo tem a sua região, entendeu? Cada óleo vai ter por conta disso. A gente sabe que ele vai estar crescendo com o Ti mais fortalecido naquela Natural da região origem dele. natural. Isso. Então, É. assim, É, a gente vai ter uma planta, né, com as suas características de terapia realmente trabalhada, mais, mantida, mais né? concentradas ali no máximo Isso, potencial, né? isso aí, ele já se falava há muito tempo sobre isso, né? Então é interessante Então, que a gente é, volte a estudar o que tem em cada região, digo aqui no Brasil isso é mesmo, né? legal. Por exemplo, você está falando isso, eu já vi em alguns materiais, por exemplo, né? Dependendo da marca, do óleo e tudo mais, você pode ter uma diferença leve, ligeira no Ah, sim, olfato e na coloração, e isso é influenciado de acordo com a região, solo, clima, aonde isso, aquela planta que foi colhida para aquele lotezinho foi cultivada. Quer dizer, qualquer marca sabe disso, qualquer produtor sabe que uma lavanda cultivada no sul do país, aqui do Brasil,
vai ter uma leve diferenciação nas suas características de uma lavanda cultivada na França. Isso é muito interessante, que isso daí é uma comprovação dessa diferença, né? É natural, é da natureza, né? Então, às vezes, vai ter alguma alteraçãozinha, mas geralmente a região ela costuma, como é feito sempre naquelas regiões mais propícias, né, para aquela planta, então geralmente tende a se manter um pouco mais próximo do padrão, mas pode Uhum, ocorrer sim algumas alteraçõezinhas, né? uhum. A gente está com faltando 5 minutinhos, então para que a gente não entre na contagem regressiva repentina, deixa seu contato, Márcio. Onde que a gente te encontra? É, o local do seu trabalho, como é que você está atendendo, deixa tudinho aí, e aí, antes de você falar, vou dizer aqui para as pessoas, esse vídeo vai ficar no IGTV, então, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui agora e lembrar de algum amigo que gostaria de pegar essas informações, informa que vai ficar no IGTV, depois nós vamos colocar no YouTube, eu vou mandar uma cópia para o Márcio, aí, se quiser, você pode usar também, Márcio. Tranquilo. Como é que faz para te achar? Então, eu tenho dois perfis aí no Instagram, né? Mas para a parte de terapia fica Márcio underline Takinaga underline terapeuta. Então ali eu vou estar falando algumas dicas, né? Falando sobre a parte da prática da medicina chinesa e curiosidades e tudo mais. Se tiver interesse de conhecer mais sobre os olhos, né, saber como adquirir, tá tendo aproveitar, se cadastrar para ter até uma compra com um preço melhor, né, com desconto, aí pode estar entrando também no Instagram do Instituto Takinaga, que ali a gente Ah, vai estar sempre postando cursos, postando os produtos, né, então a gente também acaba trazendo alguns produtos para a prática da medicina chinesa, tudo isso para ajudar os profissionais aqui da região, que infelizmente pela distância a gente tem algumas dificuldades, né? Não é tão uhum. fácil como você que está aí do lado aí da capital, né? Que dá para Eu que fugi. comprar fácil as coisas. Então a gente sempre tenta estar ajudando, porque sabe que o frete às vezes é caro e às vezes é É, caro e demora muito, e né? demora. Então, e aí a gente oferece também aquilo que a gente já sabe que tem uma certa qualidade, né, para estar utilizando sem ter risco nenhum, né, produtos bons e tudo mais. Então ali no Instituto Akinaga sempre vai ter isso. Curso, os produtos, né, divulgando outras atividades, né, vai ter. Era para ter esse ano a segunda jornada de terapias complementares, mas por conta, né, da pandemia a Covid, gente vai ter que tudo, né? postergar aí. Mas fica tudo na página ali do Instituto Takinaga. E quem tiver interesse pode estar mandando mensagem lá, adiciona a gente lá no Instagram. E quem quiser, tem lá o endereço, tem o telefone tudinho. E mês que vem a gente começa já a retomar os cursos. Curso de ventosa, curso de reflexologia podal, curso de moxa, curso de auriculoterapia. E em agosto acredito que a gente já comece, retome e vai tentar formar uma nova turma de formação e pós-graduação em acupuntura. Vou deixar 2 minutos para tu falar aí. Não, 2 minutos só para eu agradecer ao convite. Como eu falei no começo, para quem estava acompanhando, o Márcio está retornando, é a sua segunda live. E lá no começo a gente estava trocando umas ideias, já sei que vai ter uma terceira. Cedo ou tarde a gente vai ter uma terceira live aqui, porque essa coisa de frequência vibracional dá bastante assunto. E tem tudo a ver com as terapias e com a cura, principalmente a cura de origem, né? E também vou informar para o pessoal que os endereços que o Márcio deixou, que ele falou aqui com a gente agora, eu vou deixar escrito na descrição dos vídeos no YouTube e aqui também no IGTV. Então, se alguém por acaso não pegou, fica tranquilo, dá depois para vocês copiarem. Eu vou deixar o link lá, vocês clicam lá e vão cair diretamente no site do Instituto Takinaga e no Instagram do Márcio Takinaga Terapeuta. Tá certo? Márcio, Certíssimo. gratidão, muitíssimo obrigado por você ter doado um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. A todo mundo que acompanhou, Donizete, Daniela, Elias, e as outras pessoas todas que estão aqui com a gente, participando, perguntando, muito agradecido a vocês, tá certo? A todos vocês um grande abraço. Márcio, gratidão.
Mais uma vez é você. Obrigado, tamo junto aí. Precisar, quem quiser mandar mensagem lá pro esclarecer alguma coisa, pode mandar mensagem lá pro Instagram que a gente vai estar respondendo todo mundo também. Boa noite e a todos Obrigadão, vocês. gente. Tchau, Boa noite a tchau. todos.